Mais um episódio da Set Play no ar. Hoje o nosso episódio vai ser top demais. Eu sempre falo que vai ser top porque os nossos convidados são bem selecionados e são os melhores. Os nossos convidados, os convidados que participam do programa da Set Play são os melhores. E para a gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Quero Café. Se você quer um local para encontrar seus amigos, para tomar aquele café gostoso, um doce saboroso, ou almoçar, tomar um drink, porque aqui na Quero você encontra de tudo, do melhor, um cardápio gigantesco, muito bom, tá? E já digo, se você escutar algum barulhinho, a gente grava de dentro da Quero, aqui do centro de Florianópolis, então se você ver as pessoas passando aqui atrás, tudo mais, elas estão sendo servidas, porque o lugar aqui é muito top, show de bola. Se você não conhece a Quero, então vem para a Quero do centro de Florianópolis. E Global Emergências Médicas, o nosso parceiro de ambulância. Se você está promovendo um evento, que é o seu evento muito mais seguro, Global Emergências Médicas, vai lá uma equipe muito top, uma equipe de enfermagem, uma equipe médica, para cuidar dos seus convidados no seu evento. A Global também faz essa parte de transporte. Você pega paciente na sua casa, leva para o hospital ou de hospital para hospital, são os melhores. Confere lá no nosso perfil que tem conteúdo bem bacana sobre eles lá. E bora para o meu convidado de hoje, porque a minha convidada, ela é empresária, ela é mãe, proprietária da maior rede de franquia de X do mundo. Olha, hoje a gente vai sair daqui comendo um X super gostoso, porque eu recebo aqui a proprietária da X Calota Brasil, Lisiane Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberto. Fica à vontade. Bom dia. Nessa manhã tá fria, né? Minha mão tá gelada. Só tá quentinha. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. O programa é todo seu. Hoje a gente vai falar de X, empreendedorismo, empreender em família, né? Que é o mais importante. E pra gente começar, a gente tem a nossa pergunta padrão. Quem é a Lisiane? Me chamo Lisiane Lima. Sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada, sou cristã, sou empresária, sou sócia proprietária da maior rede de franquias de X do mundo, o X Calota Brasil. Legal, Liz. A gente tem outro vídeo no nosso perfil, o pessoal que nos acompanha vai saber, do Cris, né, que é outro proprietário do X Calota, inclusive esposo da Lisiane, né? Sim. Que teve aqui, na época, no nosso outro cenário e falou um pouco sobre o começo, como é que foi, né? Ele contou umas histórias bem bacanas, que surgiu na casa de vocês, uma ideia do seu irmão, acho, né? Que ele se referiu a cunhado, acho que é seu irmão, né? Seu irmão chega na casa de vocês de madrugada, mas eu queria saber a tua versão da história, como que surgiu o X Calota? Roberto, eu me lembro como se fosse hoje, porque eu e o Cris, a gente já costumava dormir tarde. Então aquele dia era em média de 1 da manhã, era tarde já, e ele chegou. E aí ele, Liz e Cris, eu tenho uma ideia e eu preciso compartilhar e eu acho que vai ser algo muito, muito legal para nós. E ele chegou e começou a falar da ideia que ele teve e o olho nosso já começou a brilhar porque a gente já começou a entrar dentro daquela história, viver aquilo que a gente ainda não tinha vivido. E eu lembro que eu tava no tapete, eles dois do sofá e eles ali trocando ideia, isso, vão fazer assim e tal. E o meu olho já tava ali impactado com aquilo. E aí eu adicionei, em que nome a gente vai dar? E o Cristiano, vamos fazer um lanche grande e tem que se chamar X Calota. Então foi tudo assim, né, de uma ideia. Já no ato. Nessa conversa já saiu o nome. E dali a gente começou, bom, a gente tem que começar, não temos verba. Pouquíssimo recurso na época. O Cris estava desempregado. Eu trabalhava com produtos de beleza, de sessões de beleza. Então, ia na casa das amigas, parentes, das pessoas conhecidas e vendia os produtos. E aí, a gente começou com como que a gente vai fazer? Bora testar primeiro. Então, a gente comprou a carne, comprou o pão, comprou tudo que pudesse montar o lanche para ter uma ideia de como seria, porque a gente não tem noção nenhuma nem de produção. E aí, beleza, tinha uns parentes do Cris na época lá, se reunimos, vamos fazer o X. O Cris foi atrás de uma prensa de uma amiga dele emprestada e a gente fez ali a produção, os hambúrgueres eram gigantes, cru, porque a gente não sabia nem o tempo que deixava na chapa. A prensa, para você ter ideia, até no início,
Era uma prensa que tu só prensava embaixo. Então tu fechava, esquentava só embaixo, tu tinha que pegar o calota e virar. Então era um desafio, assim, no começo era o que nós tínhamos. E a gente começou com o que a gente tinha. Então, na época a gente conseguiu essas coisas emprestadas, alguma coisa a gente comprou, fornecedores, a gente foi tendo que encaixar com o tempo, porque a gente tinha que se adaptar a tudo. E eu lembro que a gente fez esse teste, todo mundo, vai ser muito bom, porque a maionese já era uma maionese mais da família, assim. Muito boa a maionese, o tempero do hambúrguer, a gente já foi e depois só foi aperfeiçoando, né? Pra estar no nível que tá hoje. E aí a gente começou com o que tinha, com coisas emprestadas, e a gente botou uma data, bora iniciar, bora iniciar. Legal. Mas lá naquela conversa, no primeiro contato de vocês, teve uma noção de, tipo assim, a proporção que é hoje? Ou não, Jamais. vamos montar uma lanchonetezinha e vamos trabalhar com essa nossa lanchonete, se bombando essa lanchonete, a gente já estava super feliz. Seria mais ou menos isso? Isso, porque nós não tinha noção de onde ia chegar, não tinha. Então quando a gente começou, a gente pensou no local ali, naquele comércio, o único local. E a gente só foi pensar depois que começou a andar e que a gente vê que podia alcançar mais pessoas. Sim. Aí a gente começou, mas isso demorou um tempinho. Isso quanto tempo mais ou menos? Aí deu uns 8 meses. Uns 8 meses, vocês entenderam que já dava para abrir outras abrir unidades. a segunda unidade. Legal. Mas para o pessoal acompanhando, ver que não nasceram em berço de ouro, foi ralado, foi trabalhado. Nem pai, nem mãe. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Palmeira das Missões, é bem interior. Passo Fundo já é, que onde foi onde surgiu, Passo Fundo já é interior, né? E então eu nasci no interior do interior. É uma cidade muito pequena, vim pequena já para Passo Fundo, ainda não lembro a data, porque eu era bebê, tinha uns 3 anos. E foi ali onde surgiu o Escalata, em Passo Fundo. E a família daí começou a crescer ali, despertou ali, morar. Legal. Mas tinha alguém que trabalhava no ramo de alimentos, não? Não. Que fazia, não tinha nenhum chapeiro. Ninguém. Caraca. Quem tinha uma maior noção de lanche era o Cris, que trabalhou em restaurante. Mas ninguém mais tinha noção nenhuma. Ninguém foi chapeiro na vida. Não. Foi no tutorial do YouTube, vamos fazer um lanche aqui. Pra te ter uma ideia, hambúrguer. O hambúrguer, nós esticava o hambúrguer na mesa, a carne moída. Então vinha a carne moída, o Cris temperava, nós esticávamos na mesa e pegava uma forminha e fazia um por um. Hoje é muito mais prático, né? Mas na época, a forma que a gente achava para fazer. Então nós dificultava, nós acordava 7 da manhã, o Cris ia, comprava a carne, montava o hambúrguer de manhã para congelar para de noite. Porque nós não tínhamos de guardar o estoque também, então não podia ter estoque. Então nós tínhamos que meio que fazer de um dia para o outro, ou às vezes até para o mesmo dia. E essa ideia do X grande, do X família, já surgiu lá na conversa. No primeiro contato. No primeiro contato, tem que ser o X grande. Ah, legal. Ô, Lizzy, mas o Cris contou, eu até no último programa, né, que ele teve aqui, ele contou depois que as câmeras estavam desligadas. E aí eu fiquei pensando, poxa, dava um corte bem bacana, né? Mas ele, enfim, depois a gente conversa com o Cris sobre isso. Ele contou sobre as dificuldades do começo também, né? Porque hoje eu acho que tudo no começo, quando a gente vai... surgiu uma ideia... Aqui em Florianópolis foi um choque de realidade para mim, porque também vem de uma cidade pequena, mais interior, que muita coisa que você imagina que não dá lá, o pessoal vai te zoar e você vai dizer, isso é louco, não vai dar certo. Você vem para Florianópolis e dá muito certo. Mas como você falou de cidade pequena, quando vocês foram montar, acredito que alguém, né, chegou e disse, não, vocês são malucos, são mais uma lanchonete na cidade. E teve as dificuldades do começo, né, que ele contou ali mais ou menos por cima, que vocês tiveram que vender o carro, né, para poder iniciar e tudo mais. Tem alguma história marcante, assim, lá do início, de superação ou dificuldade que você lembra, assim, agora? Sabe, lembrando, assim, de uma da história por falar em carro, nós tínhamos um Palio na época. Nossa, pra nós era, assim, top. A nave. A nave nós tínhamos. E aí, até corto essa parte, vou desmerecer o Palio. Não. Vou cortar. Então, falando sobre carro, nós tínhamos um Palio na época
levava nós pra cima e pra baixo, criança pra escola. E como nós já tinha a segunda unidade em Caxias do Sul, nós precisávamos de um carro para levar mercadorias. Porque ali, às vezes, em Passo nós conseguíamos comprar mais em conta com os fornecedores locais. E aí a gente vendeu o Palio para comprar uma Doblô. Então a Doblô só cabia 2. Então era o desafio ali, até levar funcionário para casa. Às vezes nós tava tudo dentro da Doblô. Então isso foi muito legal, porque a gente deixou algo nosso realmente para também investir na empresa, porque era o único recurso que nós tinha para poder investir em algo na empresa. Sim. Eu lembro que no começo, o Edionei, ali com uma semana, o Edionei, quanto nós temos em caixa? Olha, pagando isso, pagando aquilo, nós temos só isso. Vou investir em propaganda. A gente investiu numa rádio lá em Passo Fundo, que era muito famosa. E ali que a gente começou a ver que realmente a propaganda também faz muita diferença no negócio. E as pessoas começaram a vir. O lugar do X era um lugar muito simples. Era uma casa, nós usava parte da cozinha da casa somente. E teve um dia que nós estávamos lá fazendo os lanches e a gente olhou pra fora e sentiu uma fila pro lado de fora. E nós, meu Deus, tem uma fila ali. Na hora que, tipo assim, pô, deu Dá certo. um nervoso. E aí, beleza, fizemos os lanches, entregamos. E ali a gente começou a ver uma necessidade de procurar um lugar também. Não tínhamos condições ainda, porque o começo ele é difícil. Então, o começo tu não tem verba para tudo. Então, a gente começou a expandir na casa. Então, a gente começou a vir para a sala. Então, a gente tomou conta da cozinha e da sala da casa. E aí, começou a aumentar. A gente começou a precisar de depósito. A gente já pegou um quarto da casa. Aí, quando deu 3 meses, tinha uma outra empresa onde a Eliane e o Johnny, que também são nossos sócios no X-Calota Brasil. A Eliane também entrou bem no início. E eles tinham essa empresa e tinha um vendedor lá. E esse vendedor, eu vi uma sala assim, em tal lugar, na Avenida Brasil, uma avenida principal. E a gente foi ver e sabe quando encanta? A gente foi lá e encantou o olho. E o cara queria vender. Beleza, a gente fez a negociação com ele conforme a gente podia pagar. A gente não pagou à vista. Então, às vezes as pessoas querem fazer tudo, negocia, às vezes dá pra fazer. Sim. E aí a gente negociou, fez, e ali foi o nosso primeiro espaço físico top, assim, que eu digo, pro primeiro X-Calota, foi incrível. Ali a gente teve muitas histórias. E se eu for te contar mesmo tudo, é muita coisa. É muita história. Ô, Lizzy, mas no começo era só entrega? Era... Sempre, sim, Sempre só delivery. foi o forte do X-Calota, o delivery. Ah, legal, legal. Mas assim, hoje a gente vê ainda... Tem muitas mulheres que enfrentam a questão de machismo, porque empreender é coisa de homem e tudo mais. Claro que hoje já caiu bastante, né? Mas para você, como mulher empreendedora, como é que você vê como é que eu posso dizer, esse nicho do mercado de empreender para mulheres? Roberto, eu não vivi isso. Então é um rótulo que é colocado, mas eu não vivi. E eu tive o Cris e o Edionei com muito apoio. Eu e a Eliane, por ser 2 mulheres, a gente teve muito apoio deles. Então a gente não sentiu isso. Sim. Mas eu sei que é uma dificuldade que muitas mulheres têm. Mas eu acredito que tem que ir. Tem que encarar, tem que meter a cara. Tem que mostrar que mulher tá aqui, chegou. Isso, e como foi muito em família, então para nós ficou muito mais fácil. Sim. E aí já um gancho bem bacana, porque... A gente escuta muitas pessoas falar que empreender família é complicado, acaba atrapalhando, ou melhor, tem pessoas que acabam desfazendo a amizade em família porque empreenderam junto, né? Como que é para você empreender em família? Que recado você pode deixar para as pessoas que às vezes querem empreender em família e têm um pouco de receio dessa fama de, É desafiador, porque são ideias, são pensamentos diferentes, ideias diferentes. Por mais que hoje a gente trabalha entre irmãos, cunhado ou esposo, né? São ideias diferentes, são pessoas diferentes. Então, hoje, a gente tem uma maturidade para trabalhar muito diferente do passado. Sim. Lá no começo, sim, teve brigas. Não tem como dizer que não, porque são pessoas, né? Mas também a gente sabia contornar porque nós lidávamos... Ali não lidava só com o racional, só com uma afronta. A gente lidava com a emoção também.
Então era muito, a gente tinha emoção de irmão, de esposo, né? Aquele sentimento onde a gente, segura, não vou exagerar, né? Então a gente tinha esse controle porque a gente tinha esse amor, né? E a minha família, ela, tanto a minha quanto a do Cris, a gente sempre foi muito unido, desde criança. Hoje a gente vai fazer um almoço, é todo mundo junto. Então isso também contribuiu para que certos desafios que a gente teve no começo fosse fácil de lidar. E hoje, eu vou te ser sincero, é difícil ter algo que a gente teve uma briga. Não, hoje a gente tem uma maturidade, um entendimento que o diálogo, as ideias têm que ser colocadas ali. E a gente tem essa maturidade para entender que aquilo ali é de boa, vai passar. Se é um problema, vai ser resolvido. Se não tem agora, vai ser resolvido depois. Então, acredito que dá super certo empreender em família. Ah, legal. Você acha que teria que ter um foco, todos os sócios estavam alinhados no mesmo propósito e os desafios que surgiram, tanto por ser família ou não, porque empreender em família ou não, ou com outro sócio, eu acho que tem os mesmos desafios, né? Tem às vezes divergências de pensamento, mas você acha que tem que ter um foco, tipo assim, todo mundo, não, a gente tem que estar com um foco alinhado, a gente quer chegar nesse objetivo. Você acha que isso é importante para conseguir empreender com sociedade? Tem que ter. Tem que ter um foco, tem que ter diálogo, principalmente. Tem que entender que não é só a tua opinião que vale ali no momento, é um conjunto, ver o que se adapta melhor para a empresa. E uma coisa que eu não falei antes para ti, que eu acho interessante, assim como a gente tem os desafios e a gente às vezes ali se desentendia, né? A gente também compartilhava quando dava certo em casa, com todo mundo. Então tava todo mundo junto ali comemorando. Então empreender em família é isso, tu vai ter o desafio, mas também quando tu vai comemorar ou quando vai dar certo é pra todo mundo que tá ali. Ah, legal. Tu compartilha em casa com todo mundo. Ah, show. Então hoje, reunião de família, não tem como falar sem falar de X-Calota. X-Calota não, tá no meio. X-Calota tá no meio. Mas, Lizzy, outra coisa que eu vejo muito também é empreender em casal, né? Seu esposo é um dos seus sócios, né? E como separa isso, a família, o momento em família, de chegar em casa? Não, esse momento a gente vai dar atenção para os filhos, esquece um pouco o empreender, ou o empreender, o X-Calota tá ali junto o tempo todo? Assim, ó, a gente até tenta, mas não tem como. A gente é 24 horas empresário, empreendedor, a gente é 24 horas. Porque às vezes tu tá ali, vem algo, não tem como você não compartilhar naquele momento. E eu e o Cris, a gente sempre se deu muito bem no nosso relacionamento também, sempre foi muito saudável, então para empreender também foi fácil, né? O Cris é muito mais centrado do que eu sou mais... Emocional. Sou muito família, amo, se pudesse morar todo mundo junto, morava, pai, mãe, irmão, todo mundo morava junto. E o Cris é mais reservado, sabe? O Cris é mais calmo, então quando eu tô acelerada, o Cris, ele me segura, calma, bora lá. Ou se eu estou assim, no nível máximo, quero largar tudo, vamos dar um exemplo, ele, calma, ele enxerga lá na frente, ele tem uma visão melhor. Então empreender em casal é isso. Quando um tá com algo ruim ou dificuldade, o outro vai lá e levanta, o outro vai lá e ajuda. Então até é melhor empreender. É melhor, é muito legal. bom. Show de bola. E hoje pro X-Calota, quem é a Lisiane? O que a Lisiane faz no X-Calota? Então, gente... O que não faz, né? O que não faz, né? Hoje, sim, a gente tá mais na parte marketing, né? A parte financeira e um foco principal nosso é a expansão. Hoje a gente está com 60 unidades, então demanda de nós 4 mesmo estar envolvido na expansão. A gente está já no estado de São Paulo, a gente está em 5 estados brasileiros e a gente pretende alcançar os demais estados. Sim. Então o nosso foco hoje é a expansão, é estar ali. Você falou ali os 4 sócios, são 4 sócios? Aí isso explica melhor para quem não... Claro. Sim, nós somos em 4. Eu e o meu esposo e os meus 2 irmãos, a Eliane e o Edionei. Ah, legal, show de bola. Você falou também ali sobre que você fica mais essa parte do marketing também, né? Hoje, por uma empresa que está começando, ou até já do tamanho do X-Calota, uma empresa grande aí,
A gente vê, exemplo, a van da vida, que o velho da van tá ali na frente, tá fazendo o marketing, tá fazendo as brincadeiras dele, tá aparecendo, né? Tá na mídia. E se ele tá na mídia, não é o acaso, não é porque ele gosta de estar aparecendo, é porque acredito eu que tem que aparecer, né? Hoje a marca ela tem que ser vista, ela tem que ter esse posicionamento no digital também. Como você vê esse posicionamento? Você acha... qual é a importância, melhor, vamos dizer assim, qual é a importância de uma marca no digital hoje? Para nós hoje, o tráfego pago para vendas, ele é algo muito necessário. Boa. Então, que nem tu citou o Velho da van? O velho da van. Nós sempre procuramos fazer muito interno, então nós sempre pensamos na marca. Então nós sempre investimos muito pesado na criação da identidade visual, no tráfego pago, para chegar até as pessoas do X-Calota. A gente nunca pensou em fazer algo que nem o velho da van faz. Sim. De estar aparecendo. A gente nunca pensou nisso. Hoje a gente pensa diferente, porque a gente tem uma história muito legal que a gente nunca compartilhou. E para nós é tudo novo. Então, hoje a gente investe muito na questão de marketing, no tráfego pago. E a gente investiu muito na identidade visual, a gente investiu muito na empresa. Só que por trás do CNPJ, a gente tem uma história. E hoje a gente está vendo uma necessidade, que nem o velho da van, de mostrar essa nossa história também para as pessoas. O que está por trás daquele isso. X, quem são as pessoas. Trás de tudo aquilo ali. Legal. E aí, a gente já vai contar um spoiler. Vou contar spoiler, gosta disso. Não pode fugir, vou falar, tá sendo gravado, vai ter que falar aqui no ar. Sobre uma novidade que o X-Calota vai ter, né? Que é... Vou deixar você contar. Sobre isso, a partir de agora, contar um pouco mais a história das pessoas, de como surgiu o X-Calota, de quem faz isso acontecer, porque às vezes é muito fácil, a gente vai lá, faz o pedido, né, se delicia naquele lanche gostoso de X-Calota, mas não sabe uma história toda que teve por trás, quem são as pessoas que fazem aquilo acontecer, quem é que faz o marketing, quem é que faz o tráfego pago, quem é que faz a expansão, tem muita história, tem os fornecedores, né? Isso aí eu sei porque a gente teve umas reuniões e a gente vê a proporção que tem muita gente trabalhando, né? E a partir de agora, essa história vai ser contada no X-Calota Cast. Boa! O X-Calota Cast, ele vai trazer isso aí. A história, o que a gente viveu, muito mais a fundo, porque vai demandar muito mais tempo para contar tudo para vocês. E tudo o que acontece. E também mostrar o porquê é legal investir na marca X-Calota Brasil. Legal. Porque assim, ó, hoje aqui a gente já tem uns 2 episódios falando de X-Calota, mas o Cris trouxe uma versão, você trouxe outra versão, né? Só que, cara, atrás do X-Calota tem muito mais coisa, como eu falei. Tem os fornecedores, né? Que como o Cris falou lá no episódio dele, que não tinha um pão da proporção, né? Vocês foram atrás, acharam um padeiro mais doido que vocês, fizeram pão daquela proporção. Então... que ninguém tinha forma para fazer. Então era algo tudo novo para nós, para nossa região, era tudo novo. Então tem essas histórias todas a ser contada, né? Às vezes também dos outros sócios também, né? O que eles estavam vivendo naquele momento, o que eles vivem hoje, né? A realidade diferente. Os franqueados, que a gente soube de algumas histórias de franqueados que juntaram ali moedinhas para comprar uma franquia, para virar parceiro e hoje já estão com mais de uma unidade, né? São histórias bacanas de ser trazido. Nossa. E é isso que vocês vão retratar no X-Calota Cash? Isso aí. Então tem muita história de pessoas que trabalhavam dentro de uma cozinha, hoje são franqueados. E pode contar essa história? Hã? Pode contar essa história pra nós? Agora não, eu vou contar no podcast. Então assim, ó. Lá no podcast vai ter. Se você gosta de histórias de empreendedorismo, superação, se você gosta de empreender, às vezes quer aprender com outros empresários que empreenderam no X-Calota e deu muito certo, né? E quer trazer pro seu negócio, às vezes você nem trabalha com comida, às vezes trabalha com outro ramo e quer trazer o método que vocês utilizaram, às vezes, para o negócio deles, vai aprender isso tudo no X-Calota Cash? Vai aprender. Tudo isso
desafios, como superar muitas vezes, porque a gente acha que é um bicho de 7 cabeças e é algo que é só um bicho de 6. de 6, mas que dá pra resolver. Vai ser muito bacana, histórias assim que vão nos motivar bastante, e pra nós escutar essas histórias também é muito bacana, porque a gente vê, pô, aquilo que começou lá pequeno, sem ideia de onde ia chegar, tá ajudando muitos empresários, empreendedores a ter uma vida diferente, a poder dar algo melhor para a família deles. Então isso não tem preço. Legal. Você falou ali, não quis contar para nós essa história da pessoa que trabalhava na cozinha e virou franqueado. Tem alguma história que você pode adiantar para nós, assim? Mais ou menos por cima, pra gente, uma história de superação de algum franqueado, algum parceiro. Tem um franqueado que foi algo bem inusitado. Aqui em Palhoça, o Cristiano foi comprar uma coca num estabelecimento e na época ali nós estávamos já querendo fazer uma unidade ali em Palhoça, né? Montar uma unidade ali em Palhoça. E o Cristiano foi conversar e o cara perguntou como funcionava, o Cris explicou e daquela conversa começou a se desenvolver, desenrolar, eles foram conhecer uma outra unidade e ela comprou a franquia ali em Palhoça. Então foi através de uma venda de um refrigerante que eles fizeram para o Cris, eles adquiriram uma franquia. Que legal. Claro. Inclusive foi a unidade que eu tive lá essa semana, lá. Bem bacana. Eles estão muito felizes, né? Eles também são em 4 sócios, 2 casal, então marido e mulher. E também, eles não pensam em fazer outra coisa a não ser viver o X-Calota. E querer abrir mais unidades ainda de X-Calota. Ah, que legal. E essa história a gente vai trazer com todos os detalhes, bem legal. No X-Calota Cast. No X-Calota Cast. Legal. Então, assim como a gente falou da Van, né, que tem um rosto que conta uma história, ele conta a história de hoje, né? A gente sabe como surgiu a Van e tudo mais, né? Que ele já contou. Você acha importante a marca que está iniciando hoje, um empresário que quer se posicionar na rede social, contar a história por trás? Sim, a gente viu também a necessidade. Por isso, a gente criou o X-Calota Cast. Ali a gente vai contar tijolinho por tijolinho, passo a passo, como foi feito para hoje a marca ter chegado a ser a maior franquia de X do mundo. Então ali a gente vai contar essas histórias, superações, desafios e trazer pessoas que entraram no negócio que deu super certo. Ah, que legal, Liz. Então, tem data para ir pro ar? O X-Calota Cast? Dia 16 de junho. 16 de junho, você que gosta de empreender, já sabe, né? No YouTube, X-Calota Cast. Mas, Lisiane, assim, o que você acha, o que você pode pontuar? Claro, teve, como você disse, tijolinho por tijolinho para chegar no X-Calota, na potência que é o X-Calota hoje, né, nesse sucesso. Mas o que você pode pontuar, assim, o que você acha que é a virada de chave para ter um sucesso como a rede X-Calota hoje? Começa com o que tem. Começa com o que tem, arregaça as mangas e vai. No começo ali, eu e o Cris, eu como tinha criança pequena, durante o dia eu ficava com ela. Durante a noite a minha mãe cuidava ela para nós. E o Cristiano durante o dia era mercado, fazer hambúrguer, porções, organizar a produção. E a Eliane e o Edionei, como nós não tínhamos condições de bancar salário para nenhum de nós 4, a Eliane continuou trabalhando no emprego. Ela trabalhava no hospital, no setor jurídico na época. E o Edionei também trabalhava na parte de expansão também de uma rede de farmácias. Então eles se manteram no emprego durante o dia e à noite eles iam pro Calota. Então a gente foi arregaçando as mangas mesmo e começando com o que tinha. Legal. Você falou que um dos sócios trabalhava na expansão de uma farmácia, é isso? Então, essa expansão teve alguém que tinha essa expertise no negócio? Isso, eu acho que aqui foi um conjunto. Cada um tinha uma habilidade e algo que podia acrescentar. Então a gente começou com o que tinha, pouquíssimo recurso, como eu te falei, né? Era coisas emprestadas. E também algo bem legal, que durante o dia a Eliane e o Edionei, eles permaneceram nos empregos que eles tinham. A Eliane trabalhava no hospital na época e o Edionei trabalhava numa rede de farmácias. E eles permaneciam de dia e de noite pro Calota. Quando a gente começou,
a gente se uniu, a família toda se uniu. Eu lembro que o meu irmão mais novo, ele ia me ajudar na produção, fazia maionese. Ele é um dos que criou a maionese, assim, deu aquele toque, sabe? Que é o Joézer. E meu cunhado, William, tinha uma moto. Virou o primeiro entregador. Assim, ó, foi o primeiro motoboy. Então, faltava pessoas na produção, né? Quando a gente foi pro salão físico ali, a gente precisava de mais pessoas, né? Era os compadres, era os tios, era os primos. A família era em peso, era... A rede da família estava lá dentro, sabe? Então, isso foi muito importante para nós, esse apoio. Não era nem por questões assim, se ia receber ou não. Eles queriam ver dar certo. A família toda queria ver dar certo. Meu pai, hoje ele tem 80 anos, ele ajudava a lavar alface, a lavar tomate, a organizar as coisas. Então, isso é muito bacana. E a minha mãe e a minha sogra, elas ajudavam a atender os telefones, quando os clientes ligavam, que na época ainda tinha o telefone residencial, né, convencional. Sim. Elas ajudavam a atender, cuidavam as crianças. Então, esse apoio delas também foi muito importante para nós. Legal. Então, a virada de chave foi essa rede de apoio, regaçar as mangas foi mesmo. muito importante para nós na época. Legal. E até hoje. Hoje, se a gente precisar de um apoio, é todo mundo, é compadre, é comadre, é tio, é tia, é primo, todo mundo tá ali. Ah, legal. Todo mundo ajuda. A gente nota que tá todo mundo junto, porque tem uma galera atrás das câmeras. É a equipe completa, né? Veio a família em peso atrás das câmeras. Mas aparecia lá na casa de visita, você já... Vamos lá, vamos trabalhar. Bora o que você sabe fazer? Cortar? Sabe cortar pão? Bora cortar pão. Legal. A gente vê que é uma história muito bacana, né? Uma história de superação que deu sucesso, um negócio de família, empreender. Cara, é muito bacana. Eu acredito que tenha muito mais história por trás disso, que é o que vai acontecer, né? Agora vocês contando. E uma das coisas muito importantes que eu acho que para qualquer negócio é o tráfego pago. O marketing pesado, é um marketing agressivo que a gente faz. A gente não poupa, a gente não economiza. Porque a gente sabe que isso é importante para qualquer negócio. Então, isso é algo que a gente investe, sem dó. Então, você é a favor, como eu posso dizer assim, investir nisso, né? Em tráfego pago, ou alguém, tipo assim, alguém tá iniciando agora um negócio, não tem... às vezes, conhecimento do marketing ou de tráfego pago, acha importante ir atrás desse conhecimento ou ir atrás de uma empresa que faça isso? Muito. E se conectar com pessoas, porque às vezes ideias, ou você precisa de algo até para tua empresa, uma conexão vai te levar até uma pessoa que vai ser importante para ti. Né? Então essas conexões também são muito importantes. E algo que eu queria falar também, na época... Nossas questões financeiras, nós tínhamos uma casa financiada na época, carro financiado. E o X-Calota, ele veio, ele mudou a minha vida, a vida da minha casa, da minha família. Acredito também que eu falo pelos meus sócios. Então, o X-Calota, ele transformou isso em nós. E, como eu te falei antes, muitos empresários hoje que estão fazendo parte dessa rede, eles falam para nós que o X-Calota também mudou a vida deles. Lisiane, a gente falou de lá do início, né? Bastante lá do início, que a família ajudou, que teve... Claro, é um negócio de família, né? Mas teria alguma coisa que você teria feito de diferente lá do começo? Eu acho que a gente teria aparecido mais para contar nossa história antes. Eu acho que isso desde a gente teria início. Feito. Teria se preocupado mais com a visibilidade da marca ou do rosto por trás da marca? Também, mas eu acho que da história. Porque quando a gente começou, uma das coisas legais é que a gente começou sem copiar nada de ninguém. A gente criou tudo. Então, desde a montagem do cardápio, era um opinando aqui, um opinando lá, era a ideia de tudo que era lado, como que a gente vai fazer a base. Então, a gente criou o lanche realmente nosso. Era igual dar nome a bebê, né? Que a gente reúne a família e fala, vamos dar uma opinião aqui, né? E lá, na época era o cardápio. Vamos botar, porque hoje o cardápio do X-Calota ele é bem amplo, né? Tem costela, tem... São 25 sabores. Nossa!
Mas não eram, no começo não eram isso os 25 ou já iniciou com os 25? Não, não, na época eu acredito que, mas no mínimo acho que a gente iniciou com 10, né? 10 sabores. Legal, já tinha uma variedade Já tinha uma também. variedade, principalmente os tradicionais. E conforme a gente via que, pô, esse sabor ficou legal com esse aqui, aí a gente dava uma misturada. Ah, dá uma inventada também. Isso, ou alguém gosta de... Eu gosto muito de doce com salgado junto. Aí, vai lá, uma ideia. Pega alguma coisa mais doce, mistura ali. E a gente foi fazendo os testes. Literalmente foi teste mesmo. Tinha uns que não dava. Que não dava certo. Bom, esse a gente descartava. Tentativas falhadas. Mas teve. Teve um até recente que a gente fez, a gente montou, a gente faz muito em casa daí, né? Leva pão, leva maionese, leva tudo pra casa, frita e testa. Não deu, não vou falar porque tem muitos lanches também desses sabores, mas pra nós não casou, não ficou legal pro Calota, sabe? Aí a gente já não produziu. Mas, Lisiane, hoje, às vezes as pessoas podem ficar tipo assim, tá, mas vende um X, né? Como aquela lanchonete que eu compro na esquina, como talvez alguém esteja nos assistindo, tem uma lanchonete, né? E o que diferenciou, o que você acha que diferencia muito o X-Calota das outras lanchonetes? Porque vender X tem outros que vendem, claro, não no tamanho do X-Calota, né? Você acha que é dado por conta disso? Do tamanho? O X ele é algo gaúcho, né? Ele veio como cheeseburger pro Brasil e no sul ele foi transformado em X. Então o X ele é original do gaúcho. Eu acredito assim, a nossa marca, e ela seguiu, e hoje ela tá num nível gigante, hoje ela é a rede maior de franquias do mundo, porque a gente não desistiu. Então lá no começo a gente teve muitos desafios. Desafios financeiros, né? Desafio com pessoas. Então eu acho que isso fez com que a gente fortalecesse. A gente fortaleceu a nossa marca. E hoje ela é um X gaúcho e a gente quer levar esse X pro mundo todo. A gente quer que as pessoas conheçam, que as pessoas sintam qual que é o sabor do X-Calota, sabe? Ah, legal, show de bola. E é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Tem um foco, né? Vocês têm um foco, tem uma meta traçada e aí estão trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Legal. Então, a maior rede de X do mundo, mas estamos em 5 estados do Brasil. Tu viu o sonho, né? Mas já é. Já é a maior rede do mundo. Mas, então, estão pensando em ir para fora do país? Como é que é? Sim. Já estamos em pesquisa de mercado para fora do Brasil. Então, logo, logo aí já chega a nossa primeira unidade. Eu não vou contar onde, né? Poxa, achei que já ia ter um spoiler. Mas logo aí a gente Nem o país? traz essas... Não posso. Poxa, achei que ia ter um spoiler aqui no programa. Eu já usei esse corte já. Mas vocês vão saber logo, logo. Legal. Então as pessoas que vêm pro Brasil, gostaram de X-Calota e quer voltar para lá, quer levar, pode levar também? Já pode levar para fora. Lisiane, pra gente já se encaminhar pro final do nosso programa, tá muito top, mas a gente é limitado no nosso tempo aqui. Tem alguma coisa que você queira completar? Às vezes, não sei, um diferencial, um pouco mais do diferencial de X-Calota, que a gente já falou do diferencial, ou uma missão, um agradecimento. A câmera é toda sua, essa daqui é sua agora. Sim, o X-Calota hoje ele tem a missão não só de alimentar, a gente tem a missão de aproximar as pessoas. E esse é um dos nossos diferenciais. E além da marca ser uma marca que gera curiosidade, X-Calota, né? A gente também tem o tamanho que é diferente, a gente busca muito a qualidade e o tempo de entrega para nós também é muito importante. Então acredito que esses são também dos nossos diferenciais. E eu queria agradecer ao Roberto pelo convite, ao Jonas por estar aqui. E muito, muito feliz, muito contente aí com essa nossa conversa. E um abraço para todos vocês, espero que vocês curtam. Quero deixar também o cupom, posso? Oba, à vontade. Vou deixar um cupom de desconto para vocês até o dia 8, que é até domingo. Vai ser Lisiane10, vocês vão ter 10% de desconto para compra de qualquer
produto ali do X-Calota até Boa. domingo. Eu vou deixar aqui embaixo, né? É Lisiane 10? Lisiane 10. Tá. Então, Liz, muito obrigado. Obrigada. A gente agradece você ter aceito esse convite, né? Ter aceitado esse convite. E a gente vai estar mais próximo agora lá do X-Calota Cast também. Vamos estar acompanhando. Pessoal aí que gosta de empreendedorismo, novamente, que eu falo, acompanhem lá, né? Acompanhem o X-Calota e o X-Calota Cast, né? Na verdade. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores também, né? A Quero Café, aqui do centro de Florianópolis. Se você quer um local agradável para receber os seus amigos, para tomar um café delicioso, um almoço, um drink, um happy hour com os amigos no final do dia, vem para o centro de Florianópolis na Quero Café, é muito top. E a Global Emergências Médicas, nosso parceiro de ambulância, que tem atendimento médico especializado nas residências. Se você às vezes tem um parente acamado ou quer uma visita médica na sua casa, Global Emergências Médicas, uma estrutura muito top. Eles têm ambulância UTI móvel que vai até você, muito bacana. Chama o pessoal aqui da Global Emergências Médicas e vamos deixar aqui, né, o cupom para o pessoal acompanhar. Izzy, muito obrigado. Foi um prazer estar recebendo você aqui. E bora tomar o nosso café na Quero. Bora.